Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pixel Lex. Você já ouviu falar na lei do pito do pango? Esse nome curioso marcou o início da criminalização da maconha no Brasil. Mas por trás do tom quase cômico do nome se esconde uma história brutal de racismo, higienismo e controle social. Em pleno século XXI, enquanto países regulamentam o uso da cannabis com base em evidências científicas e em direitos humanos, o Brasil ainda insiste em manter uma guerra aparentemente fracassada que aprisiona corpos, sobretudo negros e periféricos, e censura até mesmo o debate público sobre o tema. E tudo começa lá atrás, em 1830, quando a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou uma lei que proibia o uso do pito do pango, uma das primeiras expressões populares para o consumo de maconha no Brasil. O alvo? Escravizados africanos e seus descendentes, que utilizavam a planta em rituais, práticas terapêuticas e momentos de sociabilidade. A proibição não era, portanto, sobre a planta em si, mas sobre quem a usava. Era uma lei contra uma cultura e contra um povo, uma forma de manter o controle sobre os corpos e hábitos de uma população recém-escravizada, agora tida como livre demais para os padrões da elite branca da época. Esse processo de criminalização não parou por aí. No século XX, com o avanço das ideias eugenistas e higienistas no Brasil, figuras como o médico Rodrigues Doria passaram a influenciar profundamente as políticas públicas e os discursos legais. Para esses intelectuais, a cannabis era uma ameaça à civilização, algo que degenerava o corpo e a moral do povo brasileiro. Só que essa degeneração era sempre associada aos pobres, negros e mestiços. A guerra contra a maconha era, na verdade, parte de um projeto de branqueamento da sociedade brasileira, de exclusão das expressões populares que escapavam ao controle das elites médicas, jurídicas e políticas. Foi esse mesmo pensamento que o Brasil exportou para o mundo. Em 1924, durante a Segunda Conferência Internacional do Ópio, no âmbito da Liga das Nações, o Brasil foi um dos primeiros países a defender a inclusão da cannabis como substância proibida nas convenções internacionais. E sabe quem levou esse discurso? Representantes influenciados diretamente pelo higienismo brasileiro. Ou seja, o Brasil não apenas proibiu internamente, ele ajudou a internacionalizar essa lógica de criminalização baseada mais em moralismo e racismo do que em qualquer evidência científica. Um papel que até hoje é pouco conhecido, mas profundamente significativo para entender a guerra global contra a cannabis. E por que tudo isso importa hoje? Especialmente no 20 de abril, o famoso 4/20, data simbólica para a cultura canábica mundial. Porque ainda vivemos as consequências diretas dessa história. Pessoas continuam sendo presas, assassinadas ou impedidas de ter acesso à saúde, ao bem-estar e à liberdade por causa dessa planta. Enquanto isso, a indústria canábica global fatura bilhões. Mas no Brasil, quem planta para cuidar do filho pode ser criminalizado. Mais do que nunca, precisamos falar sobre maconha com seriedade, sem tabu e com base em justiça histórica. Não se trata de apologia ao uso, mas de revelar o que está por trás da proibição. E, principalmente, de perguntar: quem lucra com a criminalização? Quem sofre as consequências? E quem está sendo silenciado? A cannabis pode ser remédio, terapia ou cultura. Mas sobre a lógica da proibição, ela se torna ferramenta de opressão e violência. Talvez a pergunta mais urgente não seja: devemos legalizar? Mas sim, por que proibimos, em primeiro lugar? E você, já refletiu sobre isso? Junte-se à luta pela ciência. Deixe seu comentário e sugestões no chat.
Arena Sociológica, onde a ciência é um esporte de combate. Curta, compartilhe, comente. E não esqueça, pensar é uma forma de resistência. Na descrição, há sugestões de leitura. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.